gente vai apresentar sobre o Chuckball da escola, uma experiência de ensino. Vamos lá. Então, esse é um novo esporte, o Chuckball, que está presente no Brasil, não vai fazer nem 20 anos. A gente colocou como interesse que é um jogo, uma prática desportiva que tem um comportamento diferenciado entre estratégico e tático diferenciado, né? E por que a gente vai aplicar ele no ensino médio? A nossa justificativa: o Chuckball ele é conhecido principalmente por ser um esporte para todos. Ele é considerado um esporte de paz em todos os países, não só no Brasil, em vários lugares. Ele é, diferentemente de gênero, classe social, atividade, preparação física, é ilimitado. Qualquer pessoa pode praticar o Chuckball. Então, como programa de pesquisa, a gente fez uma construção de como aplicar ele no ensino médio. As práticas desportivas, como que a gente ia sair daquele comum do futsal, do handebol, do vôlei, do basquetebol e fazer uma construção sistematizada e fazer o Chuckball planejado para eles, né? O objetivo nosso foi promover a vivência da prática desportiva do Chuckball. O nosso objetivo de pesquisa, de aprendizagem, foi sistematizar a prática desportiva do Chuckball através do futsal, do vôlei, do basquete e do handebol. Ou seja, a gente fez 4 esportes em um só. A gente fez as 4 divisões dos 4 esportes e transformou no Chuckball, que já existia. A fundamentação teórica é bola no quadro, ou seja, o Chuckball ele é jogado de várias formas. O modo que a gente utilizou na escola foi de ensinar no aspecto de mover, tentando não repassar totalmente todas essas regras. O jogo, mais pra frente eu vou falar, ele é composto por 11 regras. Não vou citar todas aqui, porque é um pouquinho longo cada regra. A gente foi adaptando de várias formas e foi fundamentando de vários aspectos. Aqui, o Hermann Bratt. Ele é um biólogo suíço, foi ele que criou o Chuckball. Ele também é formado em educação física. Ele criou o Chuckball devido a lesões que havia nos jogadores, tanto diferenciado do basquete, do vôlei, do handebol e do basquete. O que acontecia nesses jogadores? Havia muitas lesões, então ele tentou criar um esporte novo, adaptando para os jogadores não terem mais essas lesões, porque eles tinham as lesões e voltavam para o mesmo esporte e se lesionavam no mesmo lugar ou de outra forma porque forçava a outra articulação, ou outro, dependente do esporte que ele cometia. Aí uma coisa que ele sempre fala que é relações da sociedade humana viável. Aqui a gente vai passar um vídeo explicando mais o que é o Chuckball. A gente vai tentar rodar aqui de novo.
voltando aqui no slide anterior, falando mais das regras agora para explicar para vocês. O jogo é assim, ó, é na quadra de futsal, normal. O que todo mundo me pergunta também, se é adaptável para o futsal, se parece. Quando você começa a jogar futebol, se parece um handebol, de começo de primeira vivência. Mas ele é composto por duas traves, por dois quadros, na linha de futsal, tem a linha de futsal normal, a área. O objetivo do jogo, do fazer ponto, é bater no quadro e sair fora da linha do futsal. Por exemplo, se eu bater a bola e ela cair fora, é ponto da minha equipe. Mas se eu bater a bola e sair para fora e a equipe do Carlos pega a bola, continua o jogo. É um jogo normal, continua normalmente. O que aconteceu muito, mais pra frente a gente vai falar também, mas o que aconteceu muito na escola? Eles batiam e botavam neles mesmos. De vez bater e ir para o outro lado, eles tiveram essa dificuldade. Mas mais pra frente a gente vai falar. Voltando nas regras, o que não pode acontecer? Bater no quadro e ir para trás. Se fosse para trás, é ponto do adversário. Se a bola bater na divisória do quadro, que a gente vai mostrar o quadro mais pra frente, batia e voltava para dentro da área, era falta. Se o aluno entrar, ou o atleta entrar dentro da área e jogar no quadro, é falta também. O mais interessante do jogo, que eu não posso roubar a bola do Carlos. O Carlos pode estar jogando, ele vai passar para alguém, eu posso antecipar a bola, normalmente, como handebol e como futsal. Posso antecipar a jogada. Beleza? Tranquilo. Mas se ele estiver com a bola e eu tocar nele, é falta. Esse é o interessante do chuckball. Ninguém pode tocar ninguém. Esse que faz a vivência do feminino com o masculino. Quando a gente começou a jogar chuckball na escola Vitor Meirelles, a gente começou com 6 homens. A gente acabou com mais mulheres jogando do que homens jogando chuckball. Esse foi o interessante da legislação. Voltando também nas regras, há as duas traves dos dois lados. Posso chegar aqui, ó, e ameaçar de jogar nesse lado e voltar pro outro lado. Tanto faz o lado do quadro. Não pode, tanto faz, eu posso fazer ponto aqui como posso fazer ponto do outro lado. Também é o interessante do jogo, para as duas equipes estarem divididas em ambas as quadras. Mais pra frente a gente termina de falar das regras. Então, a gente teve como escolha a Escola Vitor Meirelles, que se situa aqui no nosso município, perto da Igreja Matriz. A gente escolheu 3 palavras-chave: esporte de paz, coordenação e chuckball. Unindo, a gente fez essa resolução e é um esporte para todos. Tanto como pode jogar mulheres e homens misto, né? Então, a Escola Vitor Meirelles. Por que a gente escolheu o chuckball? Eu e o Maurício trabalhamos numa empresa, o SESI, alguns tempos atrás ele trabalhou e eu atuo ainda. A gente teve essa vivência desse esporte e como a gente trabalhava com infantil, a gente teve a ideia de adaptar para o ensino médio. Daí a gente veio, se vem as crianças menores, pode jogar meninos com meninas, por que a gente não pode colocar para os adolescentes? E daí a gente veio com uma experiência nova para eles gostaram muito, né? A nossa primeira intervenção na escola foi, como a outra dupla falou, que entrar, no nosso caso tinha a nossa dupla e o Carlos, e o Biratã e o Wagner. Eles apresentavam a dança e a gente apresentava o chuckball na escola. Quando o professor, que era o Chico, mas conhecido como Chico, ele fez a intervenção de falar a dança, quem queria dança. Nesse momento, acho que ele foi um pouco exaltado e falou como era o nome mesmo do esporte de vocês. A gente acabou falando de chuckball. De todas as turmas, ninguém queria fazer chuckball, só dança. Daí os outros se obrigaram a fazer o chuckball. Mas conforme o tempo a gente foi conquistando eles, através das intervenções que a gente teve muitas intervenções, como a outra dupla teve, de dar problemas, porque como eles são alunos formandos, eles eram obrigados a fazer gincana, e essas gincanas acabou atrapalhando a gente. Mas a gente pôde fazer no recreio, quando o professor liberava, quando tinha aula vaga, a gente ia lá, quando a professora liberava, a gente ia lá. Quanto mais intervenções a gente pudesse fazer, seria melhor para eles aprenderem o jogo, porque é um jogo que a gente foi adaptando para ver adaptações do jogo. Porque, por exemplo, se a gente fosse adaptar todas as regras, eles não iam entender o jogo. E a gente foi mudando. Aquela regra, por exemplo, de bater a bola e ir para trás, que era contra o adversário, a gente fazia como falta.
para ir aos poucos, passando todas as regras para eles. Adaptando e renovando para eles entender o porém do jogo e como finalizar o jogo até nossas finais das nossas intervenções. Né? Os materiais, esse é o quadro de chuckball. Aqui no meio é uma rede de moto branca, aquelas que normal. Não, aquelas redes de moto que segura o capacete e sai atrás. Então, mas essa foi lá, aquela foi lá, acho que essa também. Não, é um elástico. Aqui, ó, aqui vai as cores de cada país. No caso do Brasil, que a gente tinha o quadro oficial, que a gente, graças a que a gente trabalhou no SESI, a gente pôde pegar esse material, ela é verde e amarela. No meio é branca. E azul também tem. Azul. E aqui, ó, por exemplo, se eu fosse estar do lado de cá da quadra, fosse jogar, a bola batesse nesse quadro, que é a trave do chuckball, batesse aqui, era falta. Se batesse aqui e fosse para trás, era ponta. Só que a gente adaptava como falta, para aos poucos ir fazendo. Se batesse aqui e caísse na área, era falta. A gente foi adaptando devagarzinho para eles poderem pegar o jogo da maneira maneira. O material utilizado, a gente também usou planos de aula, planos de ensino, os relatórios para poder passar para vocês o trabalho hoje. E também um dos materiais que a gente utilizou também foi a bola de handebol convencional, H3, que todos meninos e meninas se adaptaram com a bola. Trouxemos também a bola de futsal para ver se eles sentiam alguma diferença, sentiram, e uma bola de iniciação de handebol, que na pegada, na hora que eles foram rebater a bola e o outro time, a outra equipe segurar, eles sentiam a diferença, porque ela repicava no braço deles e eles não tinham autocontrole da bola. Isso foi um diferencial para eles sentir os aspectos diferentes das bolas, né? Na nossa primeira intervenção, que foi na quadra, depois dessa intervenção que a gente teve, o que a gente fez para conquistar eles? A gente foi aos poucos. A gente colocou o quadro, colocava uma fila um atrás do outro, ele batia, tinha o dever de bater no quadro e sair para trás. O colega de trás pegava a bola. No começo todo mundo se atrapalhou, bola bateu em tudo que é lado, batia na cabeça, saía longe, tudo, se atrapalhavam todos. O barulho que o nome, o Hermes Bratz, escolheu por causa que faz barulho no quadro, faz chunk e a bola volta, e ele escolheu o chuckball, por isso que vem o nome do chuckball. Que diferente que um escolhe por vários motivos, ele escolheu por causa do barulho que faz no quadro. Os nossos dados que a gente tinha 55 alunos, 30 numa turma e 25 na outra, é isso? Isso. 58% deles aprenderam o jogo, de todos esses alunos. Repassaram para os outros colegas e teve intervenções no recreio que a gente fez também, foi 23%. 10% que era erros comuns de passe, errar, e as meninas, principalmente as meninas, que tinham o receio de jogar e a bola voltar nelas. Elas não tinham, conforme tu vai jogando chuckball, você tem a sensação de querer chegar mais perto do quadro e jogar, pular para poder fazer o ponto mais longe, a bola ir mais longe. As meninas tinham esse receio, elas demoraram mais para poder fazer esse jogo com a bola. E foi os erros comuns. E que não tiveram interesse foi 9% dos alunos, que não tinham nem participavam da aula, ficavam sentados, a gente esperava chamar, por mais que no começo a gente teve mais meninas do que meninas, mas conforme o tempo eles foram vindo, a gente foi chamando, o professor também chamava. A gente não teve muita dificuldade em chamar os alunos, porque a gente sentava, quem não queria participar sentava lá, no começo como via que o jogo era interessante, vinha uma quadra, principalmente quando eles viam que não tinha o contato físico, aí eles adoravam. Eles podiam passar a bola. Uma das regras também que compõe o jogo era de dar 2 passos para o lado e passar a bola. Para arremessar era 3. Se eu desse mais que 3 passos, era falta. A bola para continuar o jogo colocava no chão, voltava, passava, continuava o jogo normal. Tranquilo. Também é interessante que a gente descobriu também que o estagiário tem uma nova função, cobrir as aulas vagas dos professores. Muitos dos alunos tiveram aulas vagas e por interesse nosso também, vamos fazer um joguinho legal, vamos diferenciar um pouco os jogadores. Fizemos um misto com outras turmas. Foi um jogo muito prazeroso porque foi uma adaptação. Quando o pessoal jogava no recreio e com o pessoal, às vezes
ficavam uns 5 de fora, 6, 7. E no recreio, e nessas aulas vagas, todo mundo se misturou. Isso foi interessante, porque foi uma nova vivência, como se fosse um campeonato. Pô, tem um time diferente, tem um time que atuou em cima de nós, e a gente presenciou isso tudo em relatos que a gente teve nas intervenções. A gente também, o que aconteceu, a gente queria adaptar o jogo do Chuckball para uma turma, a gente acabou adaptando para quase o colégio todo. Não foi todos os alunos que podiam participar, mas quem tinha aula vaga entrava na turma. Quem era próprio da turma que não tinha interesse ficava lá, e quem era da aula vaga vinha junto, participava. No começo a gente teve até dificuldade, a gente teve que ampliar o espaço, porque já tinha muito aluno, já não conseguia mais dar conta de tanta gente jogar junto. Aí o jogo de masculino é composto de 7 homens cada lado, já as mulheres é 9. A gente foi adaptando, a gente acabou jogando com 10 homens cada lado, e às vezes já tinha 7 mulheres misturadas. A gente já usava o espaço todo da quadra, porque tinha 2 quadras assim, a gente acabava usando o espaço todo. Foi bem interessante, foi algo que a gente não adquiriu, a gente achou que não seria tão... e acabou espalhando para a escola toda. Os pontos negativos foram nos momentos de chuva, que a gente acabou não fazendo a aula. A gente teve sorte também nos momentos de chuva que eles tiveram a gincana, eles não podiam fazer as aulas, eles tinham reuniões de formatura e tal, e a gente acabou tendo sorte nessa questão também. Aí, os pontos positivos, as intervenções, a mistura de meninos com meninos do esporte e a alegria de praticar o Chuckball, que a gente achava que ia demorar muito, mas desde a primeira intervenção já foi interessante que toda aula que a gente chegava na escola, ele já vinha com uma pergunta nova. Ah, professor, como é que pode? Pode fazer isso, pode fazer aquilo? A gente não dava conta de responder, a gente tinha que parar e falar assim, não, ó galera, calma, vamos lá, com o tempo a gente vai jogando e vai adaptando para vocês. Teve um momento também que aconteceu, né, Carlos, aquele momento que tu empurrou os alunos na parede. Aconteceu uma situação nossa, todos os alunos chegaram com cabeça meio esquentada. Estava numa reunião. E estava numa reunião dessa gincana de formatura, e o jogo não estava rendendo. Um xingando, o outro não estava. O jogo assim estava pesado. Você sentia, apesar que a gente não usamos um técnico, algo parecido, a gente sentia que o jogo estava pesado. Daí eu tive uma ideia. Vamos descarregar essa energia ruim. Chamei todos, fomos todos para a parede, paramos o jogo, é claro. Agora, mentalmente, vocês tirem essa energia ruim de vocês e desloquem para a parede. Todo mundo olhou para a parede, focou, xingou a parede, claro, sem verbal, né? Nenhum momento verbal. E eles, depois o jogo vingou e foi uma das melhores intervenções nossas que tivemos. Depois a gente sentou em roda, tivemos uma observação e relatamos o dia e como é que eles, se gostaram ou não. E é claro que... A professora estava no dia, né, professor, que acabou acontecendo essa intervenção. No começo eles xingaram alto, o Carlos falou para eles xingar mentalmente, porque eles só estavam falando palavrão, mas depois renderam. Então, aqui é uma citação de Paz. O esporte nas perspectivas de um conteúdo da educação física escolar devia ser oferecida de forma sistematizada, planejada e elaborada, exigindo que considerem tanto para o desenvolvimento pessoal do aluno quanto as transformações sociais. Então, como eu acabei de falar, essa situação que aconteceu conosco, a gente fez eles tirar esse pensamento ruim, fazer uma transformação social para eles. Como se eles chegaram com uma cabeça diferente e depois eles saíram mais relaxados, gostaram da aula e a gente tivemos o respeito deles, que eles chegaram a convidar nós, professor, vem pro nosso baile de formatura, vamos sair com nós, vamos pro shopping, vamos festar um pouco. E depois desse dia a gente ganhou muito respeito deles. Isso foi muito prazeroso para nós. Nossas considerações, a gente teve o propósito de trabalhar o Chuckball, de desenvolver o trabalho em planejamentos, tendo a prática de atividades físicas com a característica de cooperatividade através de objetivos, também de proporcionar
as atividades cooperativas que eles tiveram nos aspectos do Chuckball da mistura. Nossas referências. Obrigado. Perguntas, comentários, dúvidas? Boa noite, parabéns meninos. Queria destacar também aqui a presença da professora Cássia Ferri, pró-reitora de ensino da Univale, de prestigiar o trabalho dos rapazes e a jornada. Bom, já conheço vocês de longa data e sei da dedicação que vocês têm quando vocês fazem os trabalhos, né? Eu entendo. E não esperava que fosse diferente também o estágio desse semestre. E o Maurício, há umas 3, 4 semanas atrás, todo dia a gente se encontra na coordenação e ele me fala, já viu o Chuckball? Já viu o vídeo, se eu foi lá ver? E ele me passou um link do YouTube, eu dei uma espiada e eu não conhecia, mesmo sendo professor de esportes coletivos aqui, era um esporte que eu não conhecia, aliás, nem sabia que era esporte até então, depois que eu fui descobrir as confederações, etc. E isso é muito interessante de chegar na escola, né? Estava comentando na banca anterior que normalmente o esporte acaba sendo o carro-chefe dos conteúdos da educação física escolar, e em especial o voleibol, o futsal, na maioria das vezes, aqui em Itajaí o handebol com muita força. E que outras práticas, outros conteúdos, né, como as lutas, eles acabam ficando de lado. E trazer o esporte, novamente, é legal no sentido de trazer um outro esporte, né? E não ficar nos conteúdos de esporte que são aqueles tradicionais, futsal, handebol, voleibol, basquetebol. E isso é importante. Então, se é para trabalhar com esporte, que seja então uma nova possibilidade de esporte, que venha a trazer conteúdos novos e novas formas de vivência. Então, acho que esse já é um primeiro mérito do trabalho de vocês. Quando vocês iam falando, eu ia anotando uma série de coisas, mas não vou me demorar aqui. Uma primeira coisa seria sobre uma possibilidade de análise que me chamou a atenção, sobre as questões de gênero que vocês falaram dos meninos e das meninas. Normalmente, quando a gente trabalha com os esportes tradicionais, para que se faça uma inclusão, né, das meninas em especial, a gente no futsal acaba adaptando regras, né? Ela não pode fazer, e os meninos, não pode jogar com a perna com maior habilidade, tem que jogar de mão dada, a gente adapta uma série de regras para fazer que haja uma inclusão, o que acaba saindo um tiro pela culatra, porque se fosse para haver inclusão não precisava adaptar regras. Mas no limite, o Chuckball ele vai na contramão disso, porque você não precisa adaptar regras para que haja a inclusão das questões de gênero. Então ele é um caminho viável para se fazer uma reflexão no âmbito da escola sobre as diferenças de gênero e as possibilidades de inclusão sem que haja adaptações de regras, que de certa maneira fortalece o fato de que há diferenças. Foi uma reflexão que eu tive a partir do que vocês falaram. E aí eu queria ouvir vocês em duas coisas. A primeira, que eu estava em dúvida e vocês comentaram no trabalho. Eu estava em dúvida como é que vocês adaptaram esse material, que é a rede. Mas vocês comentaram que vocês pegaram um que já existe lá no SESI. É isso. Se não houvesse, como é possível? O Hermes Bratz mostra também, ele tem esses trabalhos, tem como montar, não é algo tão simples, mas tem como, pegar a própria rede de moto e esticar ela, fazer uma armação, se conseguir de ferro de preferência, porque quando a bola bate, ela dá esse impacto, pode ser que ela se desloca? Não, ela é fixa. No caso, volta lá no... Assim, tipo... Com uma pancada muito forte, ela não se desloca. Volta lá na foto, lá que a gente mostra. Aqui, ó, no caso, ó, ela tem essa armação para proteger, para ela não ficar inclinada, né? Para não fixar ou para ela não fechar. Deslocar assim, o professor está dizendo, trás. móvel assim para trás, ela tem perigo. Só que assim, ó, fechar ela não tem como. Como vocês estão vendo aqui, ela tem essas duas travas embaixo para fixar ela. Mas se deslocar para trás, ela pode ocorrer. No caso, a gente colocou, mostra lá no primeiro slide, no caso a gente colocou as traves de vôlei. A gente próprio, quando a gente viu que no começo ela já estava andando, porque lá é uma quadra lisa, a gente colocou
A gente colocou aqui, ó, o quadro de vôlei, que daí ela batia e ficava. Aí foi tranquilo. Mas a para montar é só conseguir uma armação de ferro que, do tamanho exato, tentar fazer o mais próximo possível, colocar a rede de moto e amarrar ao redor. É algo simples, ele explica também como é que monta. Não detalhadamente. Assim, ó, aqui, o Herman Bracht ali, ele fala tanto na forma sistematizada, generalizada, como na forma adaptada. Daí, só que como a gente teve o acesso oficial dessas traves, do quadro de remissão, a gente pode ter um jogo mais adequado para eles. Só que se não tivesse, infelizmente a gente ia adaptar. Na parede. Então os materiais não seriam limitantes desse conteúdo ir para a escola? Mini trampolim também, se acaso, como a gente pode fornecer aqui na faculdade, a gente podia ter levado mini trampolim. Só que o mini trampolim, no caso, vai ser redondinho. E a segunda coisa que eu tenho para vocês, por que o título do Chuckball da e na escola? Esse título... Qual a diferença para vocês dessas duas palavras? A gente começou as intervenções, a gente, título, a Lana comentava, e a gente ficou quantas aulas, Lana, para decidir o título? Foi vários, até conseguir. Daí a gente pensou, porque a melhor hipótese é a aprendizagem, a experiência de ensino que a gente teve no caso. O que muda se eu falar Chuckball na escola e Chuckball da escola? No começo era para ser Chuckball, um esporte diferente. Aí, daí a gente mudou, foi um monte de nome. Aí depois era para ser Chuckball, que esporte é esse? Aí a gente acabou escolhendo o Chuckball da escola. Acredito que vocês fizeram o da escola. Da escola. Acredito. Porque vocês adaptaram uma série de coisas para o ambiente escolar. Você está falando. Ok, Luiz. Parabéns pelo trabalho, principalmente pela originalidade. Obrigado, professor. Luiz e Maurício, parabéns pela apresentação. Infelizmente a gente não tem acesso ao anterior, então a gente só fica baseado realmente na apresentação. Acredito que vocês deram sorte que foi uma escola que deu a escola em relação ao professor de educação física, que é um professor que realmente trabalha a questão da educação física, pelo pouco que eu conheço. Ele teve essa dificuldade porque ele é orientador de formação, da formatura deles. Aí ele comentava mais sobre a formatura do que dava aula. Aí a gente chegou, foi um ponto bom para eles também, porque houve esse relaxamento, eles tinham essa descontração, porque senão eles iam com o professor, eles acabavam fazendo a aula normal, só que ficavam mais falando da formatura do que dos esportes, ou acabavam fazendo a descontração que havia nas aulas de educação física. É que no começo do ano letivo ele está bem presente, ele mostra os fundamentos de alguns esportes, mas quando chega o segundo trimestre do ano, ele começa a deixar, elevar, e os alunos, infelizmente, eles ficam carentes, e a gente fez essa nova proposta para mostrar para eles que não é só aquele handebol básico, aquele futsal, e sim, aqui no lado aqui também tem a quadra de vôlei, e não só esses 3 esportes, mas também mostrar uma inovação de um novo esporte para eles, que todos possam jogar, praticar. Independente de sexo. Esse esporte a gente pode considerar que ele é mais voltado para o handebol, pelo tipo de arremesso, pelo tipo de No começo parece. Exato. E tem algo semelhante que é o coverball, que é já voltado mais para um basquete, né? Tem arremessos e passes também. Também é misto e que possa fazer atividade nesse sentido. Realmente, para a educação física é fundamental que seja dessa forma. Nós trabalhamos com turmas mistas, então é interessante pensar nessa formatação. Uma dúvida que me surgiu, não sei se passou isso na apresentação, foi a montagem da aula em si, né? Nós tivemos somente aulas